Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. JPPA11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora, em que ele investe, qual é o setor? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano, ou quem sabe janeiro, e estamos contando com 3.569. Caso vocês queiram nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários e vários benefícios. O principal é saber que vocês vão estar ajudando no crescimento e evolução do canal, vocês vão financiar o canal. Mas além disso, vocês vão ter diversos outros benefícios. Então eu gostaria, se vocês quiserem, clique no botão azul e descubra. Você vai ver que o valor é baratinho, não custa nada, mas pra gente vai fazer uma enorme diferença. Eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, a Maria Helena, o Clay e o Romário. O Romário já é membro do canal e ele renovou. Então, muito obrigado por renovar. Obrigado a todos os inscritos e todos os membros. O jogador de plantão sugeriu esse vídeo. Ele falou: boa noite, Amu. Por favor, se puder fazer outro vídeo mais recente do JPPA, serei muito grato. Forte abraço, adoro os seus vídeos. Eu tenho tido um feedback muito positivo por parte dos inscritos. Então, obrigado. A grande maioria, a gente tem conseguido atender o público aí de forma positiva, né? E eu sempre tento dar o meu máximo. E agradeço o feedback positivo da maioria de vocês aí. Vamos à frente. Esse fundo é um fundo de recebíveis imobiliários, é um fundo de papel. Então, ele foi lançado em novembro de 2019, na base de R$100. A JPP é a sua gestora. Ele é de títulos e valores imobiliários e tem uma liquidez muito baixa. Então, isso aqui é um ponto bem preocupante para caso alguém queira se posicionar nesse ativo. Ele tem uma liquidez média de R$12 mil. O que que isso implica? Se você, como qualquer investidor, quiser investir R$1.500, R$2.000, você pode enfrentar dificuldade para comprar os seus ativos ou até mesmo para sair dos seus ativos. Então esse aqui é um ponto muito negativo. Os usuários do site não dão nota, ele não está no IFIX e ele conta com quase 604 mil cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está com um pouco de desconto. Ele atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,94. Isso significa 6% de desconto. É um fundo pequenininho que tem 61 milhões de patrimônio, mas o mercado está aceitando pagar apenas 58 milhões. O valor patrimonial do fundo é de R$102 e o mercado está aceitando pagar apenas 96. Tendo o mês 10 como referência, o fundo conta com 744 cotistas. Então, essa quantidade pequena de cotistas pode ser um fator primordialmente importante para que influencie nessa liquidez. Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente. Então, atualmente, seu valor é 96. Esse fundo atingiu um mínimo de 92 no último ano. Foi coisa de alguns meses atrás. E já chegou a ter máxima de 101,99, quase R$102 no último ano, tá? Se a gente observar aqui no gráfico, a gente observa que esse fundo chegou a ser negociado a 115 quando do seu lançamento, que era um momento de bastante euforia no mercado, é o final de 2019. Então a gente vê que o fundo foi lançado em base 100 e chegou a ter um ágio de 15% aí no seu lançamento. Nesse momento, tudo que se jogava para cima era ouro, né? Então, logo depois, o fundo atinge um momento pandêmico e as cotas por duas vezes atingem esses valores bem baixos. O fundo recupera-se, pelo menos a patamares pouco acima de 100, 105, e fica lateralizado durante um bom período aqui, ó, a patamares próximos de R$100. Desde maio, eu tenho trazido recentemente nos vídeos do canal, o mercado está todo caindo. Então a gente observa aqui que de maio para frente a gente vê uma queda. Ela ocorre mais fortemente entre agosto e setembro. O fundo dá uma recuperada, mas agora ele está lateralizado nesses patamares aí de mais ou menos 90 e poucos reais, tá? Vamos à frente aqui. Em termos de entrega, o fundo vem surpreendendo positivamente. É um fundo que já tem um histórico mediano. Eu tenho falado isso nos últimos vídeos. Muitos investidores preferem investir em ativos que tenham pelo menos 5 anos de existência. Então esse fundo, ele já está indo para o seu terceiro ano. Ele ainda não tem 3 anos, porque ele foi lançado
no meio do ano, né? Mas ainda não tem 3 anos, mas já está indo para 3 anos de existência. E o que a gente consegue observar é uma crescente aí na média dos resultados entregues aí. Então eu estou pondo esse traço aqui para indicar mais ou menos a média. O último rendimento anunciado, inclusive é o seu maior, é um recorde, entre aspas, né? Isso é um ponto bem positivo aí, sinal que está começando a vir os resultados do fundo aí. Ele já passou por 2 subscrições. Na última ele tentou captar 100 milhões. Isso ocorreu entre o mês 8 e o mês 9 do ano passado. Vamos à frente. Aqui a gente vê as últimas entregas deste ano. E a gente vê uma crescente na entrega dos resultados. E além disso a gente vê uma estabilização. Então assim, realmente o yield melhorou por entrega de rendimentos. Então o que a gente observa? É um fundo que estava entregando 70, 85, R$1 durante um período, teve uma pequena queda 90, 96 e volta a entregar patamares de 1,10, 1,20. E com isso a gente vê yield saindo de patamares de 0,72, 1%, tem uma pequena queda e agora 1,6, 1,14, 1,25. Então esse último rendimento a gente vai tentar verificar por meio do relatório gerencial se isso é algo sustentável. Pelo histórico do fundo, não, mas pelo que eu vi do relatório gerencial, o fundo consegue se sustentar em patamares de R$1, que não é um yield ruim, né? Enfim, esse fundo anunciou 1,20, que representa 1,25, e o acumulado do fundo, mesmo com todos os percalços aí, é um acumulado de 12% de rendimento de dividend yield, que é um yield também até aceitável aí. É um yield de fundos de médio risco ou high grade. Isso a gente vai ver dentro do relatório, na minha opinião, o que eu considero ser esse ativo, tá? Vamos lá. Continuando aqui, esse slide eu não trazia e estou passando a trazer agora. Esse slide, quando eu comecei a trazer, era o último slide do vídeo, naquela parte lá do finalzinho do vídeo, onde eu só trago os slides, não comento mais nada. E eu resolvi trazer para dentro do vídeo, comentando. Então assim, ó, isso aqui eu vejo como importante, não é porque atualmente tem 7 fundos que investem no JPPA. Esse fundo ele está dentro do portfólio do RBRF, fundo de fundo, MGFF, fundo de fundo, CPFF, fundo de fundo, MGCR, aí é o fundo de CRI, o DVFF, fundo de fundos, OUFF, fundo de fundos, e o CPTS, fundo de CRI. Então a gente observa que ele está em 7 fundos, todos de papéis aí, ou papéis propriamente dito, esses dois, ou fundos de fundos que também são considerados fundos de recebíveis, né? Enfim, esse ponto aqui me chama atenção. Volta e meia eu tenho trazido o Iridium, por exemplo, ele domina muitos fundos e o CPTS está caminhando para isso. Então hoje o CPTS ele é dono de 35% das cotas do JPPA. Isso é um ponto assim de atenção, porque se o CPTS decidir desfazer da sua posição, ele pode impactar severamente o fundo. Nenhum gestor, nenhum ativo gostaria de fazer isso, sabe? Ele não vai fazer isso só por fazer. Mas se ele enxergar a possibilidade, por mais que as cotas tenham potencial de crescimento e o gestor olhe para isso e fala, opa, vou começar a descarregar as cotas aqui. Ele pode segurar essa possível alta com as vendas do fundo aí. Inclusive, o Iridium, um tempo atrás, ele se desfez as cotas de um ativo aí e ele fez com que as cotas desse ativo, entre aspas, caíssem muito na época. Então, se o CPTS optar por isso, pode impactar. Depois do CPTS, a gente tem o OUFF com mais 10%. Então, assim, só desses dois ativos aqui, ó, são 35%. Com mais esses aqui, 40%, 43%, 45%. Vou arredondar aqui, exagerando, que quase que 50% das cotas desse fundo estão na mão de outros fundos aí do mercado. Estou exagerando, não chega a ser isso tudo, mas é um ponto de atenção que tem que ter aí com esse ativo. Não tem liquidez, mas o próprio mercado pode fazer liquidez aí entre eles, né? Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte, nota do gestor. Em novembro, a carteira do ativo permaneceu saudável e adimplente. O fundo chegou ao final do mês com 96% da carteira alocado em CRIs, 3,5% em FIIs e 4% em caixa, 0,4%, 0,5% em caixa. Então a gente vê que ele é um fundo preponderantemente de CRI. Esse aqui, ao contrário de outros, ele não investe uma grande parcela do seu caixa em cotas de FIIs. Principais movimentações, o que ele fez? Eles alocaram 6 milhões no CRI do AVB, é uma rede varejista, uma rede varejista de supermercados, lá do Mato Grosso do Sul.
Que mais? A operação teve prazo de 6,4 anos e PCA mais 8. É uma taxa de no mínimo grade aí, talvez de high yield. A distribuição de rendimentos foi de 1,20. Esse relatório está bem recente, então eu acho isso um ponto muito positivo, porque ele já está trazendo informações já desse anúncio de dezembro, tá? É um relatório de novembro, trazendo informações de dezembro, um ponto bem positivo. Esse rendimento combinado à valorização de 0,87 da cota proporcionou um retorno de 2%. Então, a gente não costuma olhar para a rentabilidade, né? Mas aqui é o seguinte, quem comprou as cotas mais baratas, de quando comprou de um mês ao outro, teve valorização mais o rendimento. Então, interessante aí, 2% de rendimento total, né? De rentabilidade no caso. O valor de mercado das cotas do fundo era de 96 ao final de outubro, com desconto de quase 7% de VP. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório. O que ele cobra de taxa? 1,10 de taxas totais e mais 20% sobre o que excedeu o benchmark. E eu procurei lá no fundo, no relatório, e não vi esse detalhamento do que vem a ser o benchmark do fundo. Isso para mim tinha que estar mais claro. Lógico que eu estou com pressa, não tive tempo de pesquisar muito a fundo, e até por causa disso, eu quis trazer da forma que está. Imagina um investidor iniciante que queira saber a respeito desse fundo. Essa informação está faltando. Então eu acho que nesse ponto, lá onde eles falaram a performance, eles deveriam falar o que é o benchmark, ser um pouco mais transparente nesse ponto. Mas como eu não sei calcular essas informações aqui, ó, o que eu faço com vocês? E tenho trazido vídeo após vídeo. Eu mostro quanto que dessas despesas eles têm impactado no total das receitas. O que seria interessante? O fundo trazer os últimos 6 meses, pelo menos os últimos 3, mas os últimos 6 meses, trazer um total de reservas acumuladas, tudo isso seria interessante, o fundo não traz. Então o que a gente vai calcular? A gente vai calcular aqui e também o acumulado dos últimos 12 meses, tá? Lembrando o seguinte, que na minha opinião, o máximo que eu acho que é saudável de taxa da gestora ficar e acumular é 15%. É o máximo que eu acho que é saudável aí. Então vamos ver o quanto está impactando essas despesas do fundo aí, tá bom? Vamos à frente aí. Vamos lá. 60498. Outro ponto antes de eu fazer o cálculo é o seguinte. Seria interessante se ele trouxesse um detalhamento maior dessas despesas, o que são cada uma delas, né? Seria mais interessante se isso viesse. Mas vamos lá. Ó, 60498 vezes 100 dividido por 590, 933. Note que as taxas nesse último mês de novembro representaram 10,23%. Vamos ver agora no acumulado dos últimos 12 meses o que elas têm impactado. Ó. 824 vezes 100, eu vou pôr 825 para arredondar, vezes 100, dividido por 8,090. No acumulado do ano, também 10,19%. Então, em termos de taxa, esse fundo aí passou no crivo da taxa. Tudo bem? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente observa, eu não costumo trazer isso em todos os vídeos, mas volta e meia eu trago para que vocês aprendam a analisar isso aqui. Então, de onde que vem as receitas do fundo? Normalmente as receitas do fundo vêm de CRI. Ó. Se você observar a maioria dos meses, essas receitas estão derivando de CRI. O que é esse azul? Receita de aplicação e outros. Ele não fala melhor o que seriam esses outros. Em março teve R$1 só disso. Então provavelmente pode ser que março teve giro de carteira. Ele não fala melhor o que seria esse outros. Eu acho que seria melhor ele trazer, né? Enfim, como eu disse lá atrás, que o fundo teria capacidade de talvez se sustentar nesses R$1, né? Note, ó, de junho para cá, ó, R$1 mais 28, ó. 98 mais 22, 88 mais 17, 91 mais 37, 95 centavos mais 3. Note que em novembro ele entregou apenas 98 centavos. E esse 22 centavos a mais, com certeza é do acúmulo de oferta que o fundo tinha. Então aqui, ó, finalmente ele traz, mas isso aqui para mim deveria estar lá atrás, mas ele fala aqui, ó, a reserva de lucros acumuladas era de 61 centavos ao final de novembro. Note que ele já usou 22 centavos dessa reserva. Então, o que eu vejo aqui pela média, um pelo outro, esse R$1 é mais sustentável do que mais do que R$1. Mas vamos observar aqui, ó. Vermelho é o resultado gerado e azul é o quanto ele distribuiu. Então, desde o ano passado, dezembro, gerou e entregou a mesma coisa. Começou a fazer caixa aqui, ó, em janeiro. 1,31 entregou 75. Já prevendo que teria uma queda muito grande, ó. Em fevereiro ele gerou 30 só. E aí entregou 85, para ficar mais linearizado.
Vem março, olha que pancada, 2,8 que gerou, só entregou R$1. Aqui começa a fazer um bom caixa, ó. Só que a gente vê nos demais meses, ó, gerou 86, entregou 1,5. Gerou 60, entregou 1,6. Amor, por que que nesse mês deu tanto? A gente vai ver lá dentro, ver se ele traz essa informação, mas existem CRIs que pagam de 6 em 6 meses, uma vez por ano, ou a cada 3 meses, e tudo isso pode impactar. Vamos supor que março seja a data de pagamento, vai dar essa disparidade grande. Se a gente tivesse um histórico aqui um pouco maior, a gente teria mais certeza a respeito disso. Mas continuando, ó, junho ele teve resultado 88, entregou mais. Aí julho começou a fazer caixa novamente, ó, 1,18 entregou 90, 1,8 entregou 96, comeu um pouquinho do caixa em setembro, 90 entregou 1, fez caixa novamente, 1,17 entregou 1,10 e agora, resultado 88 entregou 1,20. Então, a reserva de lucro acumulado era de 8. Então, sim, resta saber se depois que ele entregou esse caixa ainda sobrou 61 centavos. Se tiver sido, isso é muito importante. Só que a gente tem que ver quando que é cobrado as taxas de performance, né? Talvez isso aqui tenha ficado justamente para que seja utilizado em taxa de performance. Vamos à frente. Aqui a gente vê as alocações do fundo, né? Como eu já antecipei, o fundo está quase que a sua totalidade alocada em CRIs, certificados de recebíveis. Ele tem um valor ali quase irrisório em caixa, não chega nem a ser 0,5%, e ele tem ali mais 4% em cotas de outros FIIs. Quais setores esse fundo investe? Hoje, 56% é residencial. Ele vai ter ali depois, ó, loteamento, 11%, logística, 9%, varejo, 11%, transporte, 7%, diversos, 6%. Além disso, ó, isso aqui para mim mostra que esse fundo ele se comporta mais ou menos como um fundo middle risk, high grade. Por quê? 76%, mais de 2/3 aí, 70% são CRIs corporativos, que entre aspas, eles atrelam menos risco a isso. Pulverizado mais 7% e build-to-suit, aluguel mais 17%. Vamos à frente. Aqui a gente vê as suas variações e as taxas médias de cada tipo da carteira, né? 56% tá IPCA mais 7,8%. Ele tem ali mais 16% a IGPM mais 8,9%. E ele ainda tem mais 28% a CDI mais quase 5%. Então, assim, apesar de ser corporativo, eu vejo esses benchmarks aqui de um middle risk indo para um high yield. Excelentes taxas médias da carteira aí. E aqui me chama a atenção somente este ativo, ó. A Tecnisa, ele tem 12,8% da carteira. Tudo acima de 10% é algo de bastante atenção. Contudo, os demais, ó, 9, 8, é algo que em tese já não chama mais tanto atenção. Mas isso aqui é um ativo que quem quiser se tornar cotista desse fundo tem que acompanhar de mais de perto, principalmente esse ativo aqui, né? Vamos à frente. Continuando, vamos exatamente naquele ativo que representa 12% do PL. Tá aqui o PL, ó, o ativo que representa 12%. Vamos olhar exatamente esse. Aqui tem a série, se você for lá jogar esse número no Google, talvez você consiga o código desse ativo, talvez você consiga mais informações a respeito dele. O emissor é a True, o risco é da Tecnisa, é a primeira emissão dele, é a série 309, foram emitidas 8.000 cotas dele, a preço unitário de R$1.000, ó. Então o valor que o fundo tem é 8 milhões. E o que a gente observa aqui? Duration de 1,2, um duration excelente, que isso aqui traz menos risco para o fundo. Vencimento em agosto de 2023, uma taxa de contratação de CDI mais 4. Seria interessante se ele tivesse o LTV ou algumas outras informações a respeito do ativo, tá? E aqui os demais ativos que têm mais peso na carteira, ó, a gente vai ter esse ativo de 9, esse aqui de 8 e esse aqui de 8. Estão abaixo do limite que a gente fala de risco, né? Mas é importante também dar uma olhada nesses ativos. Além disso, aqui mostra os outros ativos que o fundo possui, que é o HGCR e o KNCR. Mas dois fundos aí, provavelmente, fundos de papel, né? Provavelmente. Que representam também um percentual baixo da carteira. E o restante aí está em renda fixa aqui, fundo DI. Se o risco é Brasil, provavelmente ele vai estar em Tesouro Selic aí, 270 mil em ativos, que é um valor relativamente muito baixo. Vamos à frente. Aqui a gente vê o LTV que não tinha lá atrás, mas agora tem. Então, interessante, né? Ele só traz de uma forma diferente. Então, a gente vê o seguinte, que 25% dos ativos possuem um LTV de até 85%. Então, o que acontece? Acima de 85%. Como são dos setores corporativos, eu não vejo isso como um problema.
O que os estudiosos, os profissionais do mercado dizem que o LTV ele tem que procurar ser abaixo de 50%. Só que isso são para riscos normais, para esses setores mais arriscados. O setor corporativo ele costuma ter um LTV menor mesmo, tá? Amu, explica o que vem ser LTV. LTV é Loan to Value. O que isso significa? É quanto o fundo tem de garantia frente àquilo que ele emprestou. Tendo isso aqui, por exemplo, ó, 85% de LTV, isso aqui significa o seguinte, o fundo emprestou 100 e ele teria ele emprestou, desculpa, R$85 e ele teria ali 100 de garantia. Poxa, amor, mas está acima, isso não é bom não? É arriscado, porque se precisar executar com certa rapidez e tudo, pode ser que o fundo não consiga realmente receber os 85 que ele precise. Talvez na pressa ele vai receber isso por 80, 75, essas garantias, ou talvez até menos, né? Mas a gente tem que saber com detalhe quais garantias são essas, quais os níveis de garantia e tudo isso influencia. Mas, enfim, a gente vê que apenas 14% está abaixo de 50% em termos de garantia. E aqui a gente vê ativo por ativo. Vamos ver novamente aquele ativo que representa mais na carteira, ó, que é o Tecnisa. O LTV do Tecnisa é 100%, ou seja, só tem o valor da dívida, não tem garantia, entre aspas, tá? Então isso é um ponto, ó, isso aqui Socicam também é 100%, isso é ruim. É interessante que tenha uma garantia maior. Agora, se também Tecnisa, ele tem um rate aí de AAA e tal, é porque pode ser que ele seja de baixíssimo risco a dívida, né? Mas como ela tá para acabar também, eu não vejo isso como sendo tão problemático assim. Vamos à frente. O rating dos ativos. Então, o que a gente observa? Ó, que, tendo em vista esse rating, acredito que o LTV deveria ser melhor. Por quê, amor? Vamos lá. Aqui não fica muito claro essas cores parecidas, mas acredito eu que 64% seja B+, 13% sejam B-, 3% sejam de série C e apenas 20% sejam de série A. E o ideal seria se a gente visse lá, né? Mas, pessoal, B não é ruim, tá? B não é ruim. Mesmo B- e tal, não é ruim. Então, os ratings desse fundo são ratings de altíssima qualidade. Apenas 3% com risco aí na carteira. Então, isso é um ponto muito positivo, na minha opinião. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para falar a respeito do JPPA são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo. Eu gostaria que você comentasse também a sua posição a respeito do JPPA. Vou falar a minha. É um fundo que eu vi middle risk, fundo pequeno, baixa liquidez, mas com boa entrega. Acredito que esse fundo tem potencial sim de se manter nesses patamares. É um fundo que já está começando a ter histórico, mas do nível dele, por exemplo, tem o CPTS, tem o VGIP, tem o CVBI, tem o MGCR. Todos esses que eu falei são fundos que tem o próprio Iridium, né? São fundos que todos esses eu reputo ser melhor do que o JPPA. Então, não é ruim. Eu teria esse fundo também, mas tendo em vista a variedade gigantesca que a gente tem de diversificação no mercado, numa carteira pequena como a minha ainda eu optaria por esses outros aí, qualquer um desses outros no lugar desse. Contudo, não estou dizendo que o fundo é ruim. Tem fundos que realmente eu vejo diversas situações que me impediriam de investir no ativo. Tem o ponto desse fundo ter um ativo que está extrapolando os 10%, mas ele está muito próximo ali, 12%, eu não vejo isso como sendo muito problemático. E a principal problemática realmente é a liquidez desse ativo. Mas, assim, isso não me afastaria de investir nesse fundo. Tudo bem? Eu gostaria que você deixasse a sua impressão e o meu ponto de vista não reflete indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então deixa o seu comentário, deixa a sua impressão a respeito do ativo, que ela é muito importante para nós. De saber também o seu posicionamento, o que você pensa a respeito do ativo. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo aqui. Gostaria de agradecer imensamente a todos os membros e inscritos. E, por favor, compartilhe esse vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas, nos ajude na meta de 5.000 inscritos. E muito obrigado aos membros aí, Maria Helena, Clay e Romário, e todos os demais membros. E jogador de plantão, espero que tenha gostado do relatório aí, da leitura e análise do relatório. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io